várias coisas lá dentro da igreja e separaram uma palavra. Quando o Senhor me chamou, eu nem batizada era. Tem já desde 2008 que eu aceitei a Cristo, me batizei, estou no Ministério de Anápolis. Sou casada, mãe de 3 filhos, 2 já casados, vó de 2 netos. Meu esposo me acompanha, aquele varão bonito, não precisa olhar muito. Também trouxe uma amiga, Adriana, que é uma bênção na minha vida, e o meu filho mais novo, José. É com muita alegria que eu estou aqui, viu? Espero que tudo que seja falado aqui hoje tome lugar no coração de vocês. E eu queria pedir que, antes até da gente ler a palavra, sempre a gente escuta assim, olhe para o seu amigo do lado, fale. Hoje nós vamos fazer um exercício diferente. Hoje nós não vamos olhar para quem está do nosso lado. Hoje tudo que nós ouvirmos aqui vai ser alimento somente para a nossa alma e o nosso espírito. Mesmo que o que for falado aqui, você sinta que há falha na sua esposa, no seu marido, ou que você tem aquele desejo, está vendo, você faz isso? Que nós somos assim, né? Não faça. Pega essa palavra para você. Aqui foi cantado sobre avivamento. Avivamento não acontece na igreja. Avivamento acontece quando nós fechamos a porta e falamos com o nosso Pai em secreto. Ali Ele nos ouve. E aí acontece o avivamento. E esse avivamento é trazido para a igreja. E vidas são transformadas. Nós todos somos missionários, não se engane. Mesmo que você não tenha um título na frente do seu nome. Nós somos missionários e a nossa missão, a primeira, é dentro do nosso lar. Amém? Então vamos abrir. Não sei, eu vi que vocês são bem tecnológicos, né? Eu não sou tão assim, eu gosto muito da minha palavra. Vamos abrir em Ezequiel 34. Amém? É projetado a palavra aqui? É também? Tá bom. Então vamos ler. Eu vou ler na corrigida e atualizada, revista e atualizada. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e se tornarão pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Só até aqui. Amém? Podemos sentar. Esse texto, apesar de falar pastores, 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 era uma ordem que o Senhor Deus deu a Ezequiel para falar sobre os reis dessa época. Os 4 últimos reis de Israel foram terríveis. E Zedequias ainda foi entregue na mão de Nabucodonosor, né? Então essa correção era para eles. Mas nessa noite eu quero trazer isso para nós. Quem são os pastores hoje?
senão os sacerdotes do lar, senão você, o varão, que resolveu casar. Casou, Deus te deu essa formosura e agora ela é a sua missão. E é muito séria essa missão, porque se o teu lar estiver doente, o teu aprisco estiver doente, a igreja estará doente. Ovelhas não serão geradas, porque pastor não gera ovelha, pastor cuida. Quem gera ovelha somos nós, as ovelhas. Então a nossa primeira missão é a cura dentro do nosso lar. E aqui o Senhor está dizendo para você, varão, que como em 2 Coríntios, 1 Coríntios 7:32, resolveu casar. Paulo fala que é melhor que o homem não toque em mulher, mas já que tocou, vai ter que assumir a circunstância disso tudo. E não é fácil o casamento, e não é fácil essa missão, porque é muito mais fácil subir aqui em cima e falar para um monte de pessoas que não me conhecem, que não sabem quem eu sou, do que ser serva do Senhor dentro do meu lar. É muito mais fácil, né? E o Senhor fala isso aqui. Olha o que ele diz no versículo 2. Ele enfatiza: filho do homem, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas e apacentam a si mesmo. E nós, quando fazemos isso, principalmente os varões, quando colocamos em primeiro lugar os nossos desejos, as nossas vontades, o que queremos, como queremos, muitas das vezes negligenciamos a mulher, os filhos, a vida rotineira do lar, porque é melhor estar na rua, é melhor estar com amigos, é melhor estar num lugar onde há risos, é melhor do que chegar em casa e ouvir falar de tantas situações. E aí nós não apacentamos. Paulo ainda fala mais em 1 Coríntios 7, que você precisa fazer a sua esposa feliz. Olha que missão difícil, né? Tem hora. Mas ele manda também as mulheres fazerem os maridos felizes. E aí o povo brinca na rua lá fora, né? Amar o próximo, mas qual a dificuldade? O próximo, né? O próximo é a dificuldade de amar. E isso acontece nos nossos lares. E não existe missão fora da nossa casa. Não tem como o Senhor nos enviar aos confins da terra, se dentro do nosso lar nós estamos doentes. Se dentro do nosso lar nós não enxergamos as necessidades daqueles que estão próximos a nós. É o próximo. Quem está mais próximo de você? É uma pessoa que está na África, lá na China, que a gente sabe que são lugares terríveis para o Evangelho, né? Existem as janelas, 70 e muitas outras coisas, 10 por 40, que a gente poderia falar aqui nesse culto de missões. Mas não tem como, irmãos, o Senhor separar missionários para mandar para um lugar desse, se você não estiver curado, preparado, disposto a fazer o que foi cantado aqui hoje. É o que Isaías dizia: habito no meio de pessoas de puros lábios, ai de mim, toca-me com a tua brasa, envia-me a mim, você pode ser enviado. Você tem feito a sua esposa feliz? Dentro do seu lar a harmonia? Você tem cumprido as ordens do Senhor, apacentando as coisas dentro da sua casa? Apacentando, curando, como foi cantado aqui hoje, para trazer avivamento. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pessoas tão doentes espiritualmente, tão fracas, que você vê filhos, na maioria das vezes, de pastores, de missionários, de diáconos, de presbíteros, de apóstolos, de tantos títulos que existem hoje numa igreja evangélica. A maioria está perdida. Por quê? Por quê? Às vezes nós nos perguntamos. O pai é pastor, a mãe é levita, canta, exalta o nome do Senhor. E cadê? Por que perdemos os nossos filhos dentro de casa? Quando não apacentamos como o Senhor manda, não queremos mais cumprir os papéis que foi designado a nós como
e mulheres. Uma geração que quer andar com uma coleira no pescoço porque não sabe o que é. É terrível você entrar na internet e ver esse tipo de coisa. Porque nós somos a coroa da criação do Senhor. Nós somos feitura dele. O que pensa o Senhor olhando uma criatura daquela sendo puxada no meio da rua? Porque eu não sei o que eu sou. Como você não sabe o que você é? Você é a imagem e semelhança do Deus vivo, criado pelas mãos dele, amado. Ele deu um único filho por você. E você não sabe o que você é. Como você não sabe o que você é? Isso é muito triste. E isto é um princípio bíblico. E não devemos quebrar princípio. Quando nós quebramos princípios, nem as nossas orações são ouvidas. O céu se fecha. Não adianta você jejuar, não adianta você passar horas consagrando. Você quebrou princípios, você deixou de cumprir aquilo que é as ordens do Senhor. A obediência é o caminho do crente. Eu não conheço uma Bíblia nova ainda, né? Porque parece que estão cogitando a ideia de reescrevê-la. A gente vê com todas essas coisas que o fim está bem próximo. E nós precisamos voltar e consertar lá no princípio aquilo que é a ordem do Senhor. Cumpra o seu papel de homem, proteja a sua esposa, faça ela feliz. Uma esposa feliz, o lar é curado, filhos são curados. Ninguém dá o que não tem. Ame ela. Ela não é mais a pessoa com quem você casou. Ore para que o Senhor renove seu amor, para que volte ao primeiro amor, para que você tenha os mesmos olhos que você tinha 10, 15, 20, 30 anos por ela. É isso que a Bíblia ensina: apacenta. Seja o rio que corre através da vida da sua esposa, porque assim ela vai florescer, o seu lar vai florescer, seus filhos vão florescer, e você não vai perdê-los para o mundo. Isso é muito sério, é muito mais sério do que a gente imagina. Quebrar princípios acarreta maldições que vão passando de gerações a gerações. Como poderemos ser missionários para o nosso vizinho? Você está apto a ser missionário para o seu vizinho? Porque a gente quer fazer missão, a gente quer falar de Deus, a gente quer erguer a mão e cantar bonito. Mas e aí, quando é só você, quando não tem plateia, quando não tem ninguém te olhando e te admirando naquilo que você está fazendo? Você consegue olhar para o seu vizinho e falar do amor de Deus para ele? Para o seu filho. O meu está ali 12 anos, difícil, eu sou uma mãe brava, e ele olha para mim e fala: você não me amou hoje. E eu falo: Senhor, me perdoa, porque talvez hoje realmente eu não falhei, eu não amei, eu não abracei o tanto que ele queria ser abraçado, eu não recebi, estou me esforçando para dar o que não tive, mas não é fácil, não é fácil. Irmãos, Deus deu a nós a maior missão e a mais difícil: falar do amor dele, pregar o evangelho, ir por todo mundo, como diz em Mateus, quando ele envia as primeiras levas de discípulos. A primeira vez que ele manda, ele fala: vai, não leva nada junto com você. Irmãos, nós não damos um passo se nós não estamos dentro do carro, se não for a melhor roupa, se não for para causar, eu não vou. Como que você vai para os confins da terra pregar o evangelho? Se ele fala que não é para levar nada, que é para você entrar na cidade, falar do amor de Deus, aquele que receber, a graça e a paz estará com ele. O que não receber, volta para você, e a hora que você sair, você limpa até o pó dos seus pés. Mas nós queremos pregar a palavra de Deus, mas não queremos vivê-la, não queremos. Em Tito 2, o livro de Tito todo, curtinho, pequenininho, o Senhor dá instruções de como devemos ser homens e mulheres
que levam a palavra, que vivam o Evangelho. É tão sério. Aqui nós estamos falando dos homens para amar as mulheres, mas tem para as mulheres também. Uma coisa muito séria o Senhor fala. Que nós mulheres devemos ser boas donas de casa, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Olha como é sério. Você anda difamando a palavra do Senhor? Ou através da sua vida as pessoas estão vendo o amor dele? Através da missão que ele te deu dentro do seu lar, você está pregando o amor de Cristo? Tá assim? As pessoas podem olhar e falar: olha, eu quero aquele Deus para mim. Eu quero viver como aquela pessoa. Eu quero isso para a minha vida. Eu vou copiar. Eu vou fazer igual. Eu vou buscar. Eu vou saber como que ela conseguiu. Irmãos, não existe receita milagrosa. Não existe novidade. Não existe. O que existe é a misericórdia do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. E as consolações do Espírito Santo. É o que existe para que você seja esta e este missionário que o Senhor colocou, que o Senhor chama hoje. Como foi dito aqui, tão bonito, que essa igreja venha a ser conhecida como uma igreja de milagres. Como vai acontecer isso? Como vai acontecer isso? Nós temos noção? Só vai acontecer quando começar a acontecer dentro do nosso lar. Lá, quando você fecha a porta e não tem ninguém para te ver. Ali é onde o teu pai te esquadrinha e conhece todos os seus pensamentos, todas as suas falhas, as suas dificuldades, todas as vezes que você acessa a internet para olhar e colocar diante dos teus olhos aquilo que não agrada ao Senhor. Toda vez que você compara o que você tem com o que o mundo oferece lá fora, ao invés de fazer o que foi dito aqui, busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Como vamos apacentar as ovelhas se só estamos preocupados em comer a gordura? Nós, cristãos, fiéis a Cristo, não podemos viver de aparência. Não tem como. Não tem como sustentar uma aparência diante do Senhor. Não tem como sustentar uma aparência diante do Espírito Santo. Ela falou perfeitamente aqui. O Senhor vai cortar. Ele corta aquele que não dá frutos. Ele tira. Ele limpa. Não tem como. A gente pode viver 1 tempo, 2 tempos, mais 3 tempos. Não vive. Você não vive. Você não se sustenta em cima de muro nenhum. Aliás, quem está em cima do muro já está no inferno. É muito sério, irmãos. E a gente gosta muito de cantar e de falar e de erguer as mãos. E é maravilhoso vir à casa do Senhor. A gente precisa mesmo, precisa congregar, precisa abastecer. É isso que a Bíblia ensina. Mas nós não podemos ferir princípios. Olha Abraão, o que o Senhor fala para Abraão? Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, não é? Ele tinha que levar Ló? Deus mandou ele levar alguém? Sara só foi dar a luz a Isaac depois que Ló se separou. Ló era um empecilho para a bênção chegar, porque ele não cumpriu. E depois ele fez tantas outras coisas. Ele disse que ela era irmã. Depois ela quis pôr a mãozinha para ajudar o Senhor. O Senhor não precisa de nós. Aí o que acontece? Gera toda a maldição que está aí até hoje para qualquer um ver. O povo brigando, né? Por quê? Porque ela achou que ela precisava ajudar Deus. Quantas vezes nós achamos isso? Quando o marido chega em casa e a gente começa, não tem isso, tem aquilo, tá, e só, né? Provérbios fala que é melhor morar numa casa que tem goteira do que numa casa com uma mulher lixosa. E o que é isso? Falta de sabedoria. E a palavra de Deus fala o quê? Meu povo padece por falta de sabedoria. Não é? E Salmos ainda vai falar
muito sobre isso, provérbios mais ainda. Tem um provérbio para cada dia do mês. Estude provérbios. E seja uma mulher sábia. Ganhe seu marido calada. Queridos, é muito difícil falar de tudo isso, porque eu tenho 34 anos de casada e eu vou testemunhar para vocês que somente assim eu entendi o que é ganhar um marido calado. Porque eu era uma bênção na igreja, sou até hoje. Trabalho, oro, sou ousada, intercedo, prego, mas eu chegava em casa e ele falava assim para mim, até esqueci, Deus é bom, que Ele apaga essas coisas, né? Mas ele dizia assim que eu não servia nem para orar para Ele. Eu esqueci a palavra que ele falava agora, graças a Deus. E aquilo me machucava tanto, e eu ia orar e eu falava, Senhor, mas eu sirvo para tanta gente, porque para Ele eu não sirvo. E eu alertava Ele sobre negócios que Ele iria fazer, e Deus me dava visões, e Ele falava assim, você está amaldiçoando, isso é muito sério. Até o dia que eu conversei com uma pessoa, e falei, olha, eu quero me separar, porque acontece isso, isso e isso, fui falando. Aí ela olhou para mim e falou, você está errada. E é muito difícil a gente escutar que está errado, porque a gente sempre é dono da razão. A gente tem até, muitas das vezes, a palavra do Senhor, para a gente afirmar que a gente está certo, para ser o nosso advogado, né? Testemunhando. E aí ela foi me ensinando o meu erro. E hoje eu quero falar para vocês, assim como para os homens, apacentem o seu lar, mas mulheres, também ganhem seus maridos caladas. Qual é a receita? É o Espírito Santo, é a oração. Ore, peça que Ele venha convencer daquilo que precisa ser mudado e transformado, porque é Ele que convence. Nós não vamos ser Espírito Santo na vida de ninguém, absolutamente ninguém, nem de nós mesmos, porque somos fracos, somos falhos, somos pecadores, somos cobiçosos, somos invejosos, somos desobedientes, somos uma raça má, como o Senhor disse, quem ensinou vocês a fugirem da vinda, da justiça, do juízo vindouro? Raça de víboras, é assim que ele fala. E hoje e o brasileiro é ótimo, né? É ótimo, o brasileiro é ótimo em jeitinho, e muitas das vezes a gente quer dar jeitinho aqui também. Aqui não tem jeitinho. Olha a desobediência de Abraão, de Sara, tudo que gerou. Sara dá a luz a Isaac, Isaac comete o mesmo erro que o pai, fala que a Rebeca era a irmã dele. Depois ela dá uma concubina para dormir com ele também. Sabe? Vai gerando. Por quê? Porque quebrou princípios. Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque não olha aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Hoje nós queremos que o Senhor seja reto aos nossos olhos. Eu acho que tem que ser assim. O Senhor está andando porque você acha. Me perdoe pela palavra. E uma hora vai ser cobrado, porque senão nós não estaríamos aqui. Vocês não estariam na casa do Senhor se vocês não acreditassem que um dia Ele vai voltar e vai ter um trono branco, vai haver julgamento. E aí? O que você vai dizer para Ele com a missão que Ele te deu? Você perdeu todas as ovelhas? E mais sério que perder as ovelhas é perder a herança que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos. Ninguém ganha uma herança para jogar fora. Quem ganha uma herança e joga fora? Muitos, a gente escuta muitas coisas, eu ouço muitas mulheres, também muitos maridos, junto com o meu esposo, e o que a gente vê é um povo doente espiritualmente, que não sabe para onde está indo, nem o que quer,
que busca na internet as facilidades para muitas coisas, né? Principalmente na área sexual, isso é muito sério, porque o Senhor fala na palavra dele que não devemos colocar diante dos nossos olhos aquilo que é impuro, não devemos. Então a porta realmente é estreita. Ser crente, ser missionário, porque somente a nós foi dado o direito de pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Os anjos queriam, o Senhor não permitiu. A Bíblia fala isso. Os anjos queriam pregar e o Senhor deu a nós. Mas a porta é muito estreita, você tem que andar numa linha tênue, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são? O teu próximo. O teu próximo está te olhando o seu proceder. Ele olha o seu proceder em todas as áreas. Em todas. Como você negocia, como você se comporta no seu trabalho. Lá você é um missionário e leva a palavra do Senhor através do seu testemunho, ou você é um agente secreto? O que você tem sido quando você não está debaixo dos holofotes? Isso é muito sério. E o Senhor fala aqui para esses reis, porque era o que esses reis faziam. Eles estavam dominando sobre o povo, judiando do povo, e o Senhor trouxe a consequência. E para nós não vai ser diferente. As nossas orações não vão ser ouvidas. Nós não vamos ter sucesso em nenhuma área da nossa vida. Nada vai fluir. Você dá um passo para frente, dois para trás, e não sabe por quê. Procura qual princípio você está ferindo. Aonde você deixou de obedecer aquilo que Deus te mandou. Porque Paulo diz assim, melhor que o homem não toque. Paulo, de todos os apóstolos, foi o mais missionário, porque não tinha família, não tinha mulher. Ele levou a palavra o mais longe que ele pôde. Existem teólogos que ainda falam que ele chegou até a Espanha, Itália. A gente não tem nada assim bem concreto, mas eles falam. Mas ele não tinha nem um gato para dar água, né? Não tinha nada. Então ele podia ir aonde ele queria. Agora nós, a minha igreja é uma igreja missionária. A minha igreja mantém missionários na obra. A minha igreja faz muitas conferências missionárias. E eu converti na Alexandrina. Fiquei 2 anos na Alexandrina. E depois, essa família de pastores que Deus usou e mandou até o meu portão, que é um outro testemunho muito comprido, eles receberam uma igreja para pastorear. E um dia eu convidei o meu marido. Toda vez que eu ia para a igreja, eu falava para ele, vamos, eu vou para a igreja, alguém quer ir? E ele falava assim, que ele não ia, que agora eu tinha virado uma crentinha. E era assim, desse nível. E eu, muito chateada, não estava no carro e ia sozinha. Um dia ele falou, eu vou, mas eu vou na igreja daquele pastor que eu conheci. E eu não sabia nem onde ficava. Eu conhecia o bairro, mas eu falei, Senhor, o Senhor leva nós lá? Ele falou, sabe onde é? Eu falei, sim. Sabia o rumo. E chegamos. Quando nós pisamos na igreja, Deus usou um irmão e falou, olha, o Senhor quer vocês aqui. E falou muitas coisas que o Senhor já cumpriu, e tudo maravilhoso. O Senhor é perfeito naquilo que Ele faz. E nós ficamos ali por 10 anos. E um dia Deus usou uma irmã e falou, eis que vou te levar para uma grande obra. E eu me entristeci, porque eu não sou de visitar a igreja, eu não tenho conhecimento fora. E eu falei, gente, para onde eu vou? Né? Eu não conhecia este mundo maravilhoso que o Senhor me apresentou depois. Mas nessa igreja pequena não se falava muito de missões. Então eu fiquei 1 ano orando depois disso, para que o Senhor confirmasse, para que o Senhor cuidasse do meu coração, porque eu tinha entristecido muito. As pessoas ali eram como se fosse da minha família. Então eu fiquei 1 ano orando. 1 ano orando e fazendo prova do Senhor e buscando. Até que um dia veio uma pastora de Brasília pregar na minha igreja. E Deus me usou na vida dela. E quando eu acabei, ela falou, e você não foi ainda por quê? E eu tinha feito uma oração, só em espírito, lavando louça. Falei, Senhor, eu tenho medo de ir.
ia acontecer isso e isso. Pensei no meu espírito. E ela falou esta oração que eu fiz neste dia. Aí eu falei, agora eu vou. Porque não tem como ela saber se não foi Deus quem a revelou. E eu, naquele sábado, cheguei do retiro, chamei meus filhos e meu marido e falei, olha, nós vamos sair dessa igreja. O Senhor mandou e nós vamos. Para onde? Eu falei, não sei. Ele disse que essa semana ele vai me revelar. Então nós vamos aguardar. Passei o domingo, na segunda-feira eu pedi carta para o meu pastor. Ele levou 3 meses para me dar carta. Ficou bravo, empurrou. Foi complicado, mas eu tinha convicção que eu precisava obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. Não tinha como aquela mulher revelar o que eu tinha orado, lavando louça, na cozinha da minha casa sozinha, em pensamento, se não fosse o Senhor. Então eu obedeci. Naquela semana Deus usou pessoas, me mostrou o lugar, e eu fui conhecer a Dejaiara, que é do mesmo ministério. Eu nunca tinha entrado lá dentro. Já conheci o pastor Israel, e o homem que eu via pregando naquela igreja, eu via um homem muito parecido com o pastor Clarimundo, com cabelo grisalho, óculos. E quando eu entrei, eu falei, Senhor, esta é a imagem que o Senhor me mostra, mas o pastor daqui tem bigode. E o homem que eu via não tinha bigode. O senhor conhece? Ele usou bigode 20 anos, irmãos. Eu já havia visto ele pregar em vários lugares. E aí, eu fiquei com aquela discussão na cadeira. Eu e o Espírito Santo, não, é uma confusão na minha cabeça. O senhor mostra esse lugar, o homem daqui tem bigode. O que eu vejo não tem bigode, eu estou ficando louco, fiquei doido. Aí era um culto de oração, tinha pouquinha gente na igreja. A gente orou. O irmão dirigente apresentou a igreja e nós fomos embora. Eu não dormi aquela noite orando, falando, Senhor, o que está acontecendo? Eu não saí de lá, eu não vou me perder, eu não quero voltar para o mundo, eu não quero perder minha família. Porque assim, meu filho estava voltando mais velho, meu marido ainda não tinha convertido, nem aceitado assim a Jesus como eu penso que deveria ser. Então eu falei, gente do céu, agora eu saí de lá e vou me perder de novo? Não quero. Porque quando você é tirado desse charco de lama que é o mundo, você não quer voltar para lá. Quando você entra no Santo dos Santos, quando você entende que é ter intimidade com Deus, nada que brilhe neste mundo é melhor. Nada. E eu fui embora. E na quinta, ele falou, volte amanhã, que é culto de libertação, e o pastor vai estar aqui. E eu voltei. Nossa, olha, gente, dava 10, mas não dava 7,5 para chegar naquela igreja. Quando nós chegamos, aquela maravilha, louvor, e eu olhava aquilo, era tudo que o Senhor tinha mostrado. Aquelas cadeiras, aquele púlpito, tudo. E eu assim, quando o pastor subiu, sem bigode, eu não caí, porque eu estava sentada. Quando acabou o culto, eu contei para ele tudo que eu contei aqui para vocês. E ele começou a chorar e falou, olha, eu usei bigode durante 20 anos. Esta semana eu fui fazer o bigode, errei, e o Senhor falou, tira. E eu tirei. E eu estou lá até hoje. Ali eu conheci o que é missões. Primeiro culto de missões que eu participei, meu coração ardia. Quando nós erguemos a mão para aceitar Jesus, é maravilhoso. Ele entra, ele limpa, e você começa a experimentar coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. E aí você não quer perder aquilo por nada. É o que fala a parábola do tesouro, né? Nós encontramos o tesouro e nós vendemos tudo para comprar aquele campo inteiro, aquele tesouro. E aí vem gente de todo lugar do mundo, quando é culto de missões, e vem contando as piores mazelas que vocês podem imaginar. A última agora, que não sai da minha mente, porque eu tenho orado muito, quero pedir a vocês, eu não vou dar nomes, eu não vou falar, porque não pode ser dito,
mas que vocês orem, porque o Deus do céu, a quem nós servimos, sabe quem é? É um casal que serve numa tribo indígena. E aí, essa tribo é assim: a criança nasceu, tive a criança, não quero, coloco para fora da tribo, e ela está ali, por ela mesma. Nenê, acabado de nascer, do jeito que vocês estão imaginando mesmo, uma coisa horrorosa. Ou deixo lá, alguém da tribo pega, e ali ela é usada para todo tipo de coisa que vocês imaginarem. E esse casal, não podendo ter filhos, já há algum tempo nessa tribo, pediu autorização para ficar com essa criança. Na época do Bolsonaro, com a ministra Damares, entraram com todo o processo para poder ter a adoção definitiva dessa criança. Mas não correu o processo como deveria correr. E aí nós estamos agora num outro governo que não entende dessa maneira e está pedindo que os pais devolvam a criança à tribo. A menininha é linda, já é a cara da mulher, parece que é ela que pariu a criança. E a menininha está com 3 aninhos e correndo esse risco. Então ore para que as autoridades que estão sobre o nosso país entendam o que é uma criança, o que é uma vida. Porque se ela voltar para a tribo, ela vai servir para tudo que vocês puderem pensar de ruim naquele lugar. E aquilo meu coração foi queimando, e você começa a pensar: como eu tenho esse tão grande amor e posso entrar dentro da minha casa de oração, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com o Senhor e não fazer nada? Aí você já quer montar no avião e ir, né? Só que aí você vai ler Coríntios e entender tudo que Paulo explica, e você vai ver que a sua maior missão é aqui. Porque eu assumi a responsabilidade de uma família. Eu recebi a herança do Senhor. Eu preciso conduzi-los até as portas do céu. Porque lá, quando eu chegar, o Senhor não vai olhar para mim e falar: olha, quantas igrejas você pregou? Ah, então você entra nessa fila. Quantas vezes você subiu no púlpito para louvar? É aquela fila. Ou quantas vezes você esteve na cozinha fazendo cantina? É a outra fila. Não é isso que ele vai falar. Ele vai olhar para mim e falar para mim: o que você fez com as ovelhas que eu te dei? É a única coisa que ele vai perguntar. Então o seu primeiro lugar de missão é dentro do seu lar, é na vida da sua esposa, é na vida dos seus filhos, é na sua própria vida. Porque hoje em dia nós vivemos muito de aparência. Só existe aparência, não tem essência. Ninguém mantém aparência por muito tempo. Nós verdadeiramente precisamos servir ao Senhor, para que Cristo seja visto através de nós, para que esses jovens de hoje, o que vai ser de nós, quando nós estivermos com 70, com 80, na mão de jovens que não sabem o que querem ser. Eu não sei o que eu sou, ele tem até um nome que eu não sei nem repetir. Andando numa coleira no meio da rua, latindo. Irmãos, aonde é que está o povo de Deus assistindo tudo isso? Negligenciando princípios. É onde nós estamos. Porque quando nós negligenciamos e desobedecemos aquilo que Deus manda a gente fazer, cumprir o nosso papel de provedor, de sacerdote do lar, de cabeça, e a mulher precisa ser um instrumento adornado dentro do seu próprio lar, para instruir os filhos. Queridos, é Deus, marido, mulher e filhos. Agora, quantas vezes a gente vê o marido passar por cima da mulher para atender os filhos? É um princípio ferido, porque os filhos vão embora e vai ficar só você e a sua mulher. E aí?
E aí casamentos de 25 anos, 30 anos acabam, porque não conseguem mais se relacionar, porque não se reconhecem no outro, e ferem mais um princípio, porque o Senhor diz o quê? O homem case-se, deixa pai e mãe e una-se a quem? A sua esposa, e vai ser o quê? Uma só carne. Esse é um princípio perigosíssimo de se ferir, porque você fere a sua carne, você come comida estragada, você compra o pior sapato para você, a pior roupa. Por que para a sua carne você faz diferença? É muito sério, é um princípio muito sério, e este princípio é um dos principais para você cumprir a sua missão. Uma só carne é a ordem que o Senhor dá. Você não tem que ser uma só carne com seu filho ou com a sua filha. Você não tem que ser uma só carne com seu pai ou com a sua mãe. Você não tem que ser uma só carne com seus irmãos. Porque a gente fala isso, tá, mas é minha mãe. Glória a Deus por isso. Dobre seu joelho, ore por ela, ajude ela naquilo que for necessário. Mas uma só carne você vai ser com o seu esposo e com a sua esposa, com mais ninguém. E a gente não machuca a nossa carne. Você faz mal para você? Você faz mal para você mesmo? Ou muitas das vezes nós queremos o melhor para nós, o melhor lugar, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor telefone. E a carne está onde? É muito sério. Precisam os evangélicos, a igreja evangélica no Brasil precisa rever princípios, porque nós estamos gerando, até a mim era uma geração de evangélicos, daqui para frente é uma geração doente, perdida, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe o Deus quem serve, não sabe para que está servindo a Deus. Irmãos, nós não servimos a Deus para vir no púlpito pregar, ou para vir cantar, ou para ficar na porta da igreja. Não, nós servimos a Deus para ir para o céu, para levar almas para o céu. É para isso que nós servimos a Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu leio e penso sobre ele muitas vezes, quando ele fala assim, quando entrares na casa do Senhor, guarda o seu pé. Já leram? Vocês conhecem esse versículo? Nem isso a gente vê hoje mais. As pessoas não conseguem ficar sentadas, né? As pessoas andam para um lado e andam para o outro. Queridos, nós estamos aqui para servi-los. Ele nos tirou da escravidão do mundo para sermos escravos dele. Nós não estamos aqui para ser servidos por ele. Existe um transtorno nessa conversa. Hoje o homem quer ser servido por Deus, não quer mais servi-lo, e vamos quebrando princípios, e vamos deixando de obedecer aquilo que é a vontade do Senhor, e as consequências estão vindo aí. Um mundo perdido, uma geração perdida, um povo doente. A gente não vê cego enxergar, a gente não vê mudo falar, a gente não vê paralítico andar. Por quê? O Deus que fazia isso na vida de Paulo, de Pedro e de tantos outros apóstolos, não faz mais, é outro? Mudou o Deus. O que aconteceu com ele? Por que não acontece mais isso? Porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós deixamos a missão de lado para fazer aquilo que nos agrada. Porque servir a Deus é estreito, a porta é estreita, a linha é estreita, tudo é estreito. Quantas vezes você vai sair? As minhas experiências com o Senhor são assim. Eu vou sair, ele fala, com essa roupa não, eu tenho que voltar e trocar. Não põe brinco, pode pôr, não põe isso, faça aquilo. Queridos, e aí? E se eu falar para ele agora, eu vou do jeito que eu quero? Eu estou servindo a quem? A ele ou a mim mesmo? E com isso,
trazendo consequência de maldição para toda a minha casa, para toda a minha geração. E aí, quando eu chegar diante dele, eu vou falar o que para ele? Ai, mas todo mundo fazia, todo mundo ia, todo mundo usava. Que é uma frase que a minha mãe dizia, eu acho que de vocês também, você não é todo mundo. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que nós não somos todo mundo. Sabe aonde que ela fala? Quando ela fala para você assim, ó, renove sua mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo. A Bíblia não fala isso? Aqui ela está falando para você que não é para você ser todo mundo. Todo mundo faz. Ah, está todo mundo fazendo. Ah, agora é outra coisa. Você não entende. A cabeça das pessoas são loucas. Deus mudou, a cabeça dele mudou, os princípios dele mudaram, as ordens dele não mudaram. Ele é um só. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Um único Deus, fiel, capaz de mudar e transformar. Queridos, já acabou o horário? Nem perguntei. Não? Que horas? Até que horas que é, Jefferson? Ah, então tá bom. Então vamos numa receitinha básica aqui. Erguemos a mão, aceitamos a Cristo, né? Para servi-lo. Para servir, para ser servo. E aí nós vamos servir. Como? Como está aqui? Aqui está toda a instrução. Você que é homem, tem instrução para você aqui. Você que é mulher, tem instrução para você aqui. É fácil, não é não. A Sara me convidou para trazer a palavra para vocês em outubro. No outubro, né, Jefferson? No domingo que antecedia a minha visita a vocês, a minha filha do meio passou mal para ganhar neném. E durante toda a gestação da Ana Carolina, o Senhor me mostrava o caixão dela e o caixão do bebê. E eu orando. Aí eu liguei para a Sara, falei, Sara, Carol vai ganhar neném, não tem como, eu não estou tendo tempo hábil para preparar a pregação, para orar, para jejuar, para consagrar, porque ela tem um menininho de 2 anos, meu primeiro netinho, então eu tenho que ficar com o menino. Aí, tá bom, pode ser uma outra vez, eu estou à disposição, tá. Porque, irmãos, não tem como eu vir aqui falar isso para vocês e deixar a minha casa lá, a minha missão. Aí aqui na igreja é uma bênção, dentro de casa, para que serve? Para nada. É fácil? Não é. Fiquei cuidando, ela ganhou neném, a minha netinha com 2 dias de nascido passou por uma cirurgia. Deus fechou a sepultura das duas. Ela é a coisa mais linda desse mundo. Deus deu até pulmão para ela. Uma bênção. E ela ficou comigo na minha casa 2 meses de resguardo. A menininha ainda ficou dias no hospital. Mas eu vi a mão de Deus em cada processo que a gente passou. Mas é fácil? Não é. Eu fiquei esgotada, eu fiquei irritada, porque eu sou ser humano que nem vocês. Não é porque eu estou aqui falando que na minha casa é tudo perfeito. Nós estamos todos os dias pelejando para cumprir os princípios do Senhor. Todos os dias. Mesmo cuidando. Filho é filho, com 40, com 20, com 10, com 2, vai ser filho. Responde, faz malcriação, não faz? Aí você perde a paciência. E eu ia orar e falava, Senhor, me ajuda, porque a missão é pesada. Então não é diferente na minha casa. Tanto eu quanto o meu esposo estamos lutando todos os dias para conseguir levar essa família até o céu. Porque não é fácil, irmãos. A gente passa por muita coisa, o dia tem muitas horas, né? E a gente passa por muita coisa num dia só. Então nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo. Temos que estar com a mente renovada todos os dias. E todos os dias pedir a misericórdia do Senhor, assim como fez aquele cego. Porque é isso que o inimigo faz, ele nos cega.
Aconteceu com Pedro, não aconteceu? Jesus falou para ele: quem disse que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Segundos depois ele disse que Deus não vai morrer, e o Senhor fala: aparta-te de mim, Satanás. Então nós somos sujeitos à mesma coisa que Pedro, mesma coisa. Somos sujeitos a pecar, a errar, somos falhos, somos fracos. Mas o que ele disse? Que ele estaria conosco todos os dias. Não é um dia só, é todos os dias. Então pratique, levante cedo, convide o Espírito Santo para passar o dia com você. Convide a Jesus para estar com você. Pede a Ele para renovar sua mente, seus pensamentos, seus desejos, aquilo que te atrai, para coisas que glorifiquem, que agradem a Ele. As coisas vão se tornar mais fáceis. Se você cumprir o seu papel nessa missão, quem está do seu lado não vai ter como não cumprir a missão, porque ninguém acende, como diz a palavra do Senhor, uma lâmpada para colocar ela debaixo da mesa. Então, quando você brilhar com a luz do Espírito Santo, aquilo que estiver à sua volta vai ser iluminado. Amém? E que o Senhor possa realmente iluminar esta igreja com milagres, com curas, com toda sorte de bênçãos. Que vocês sejam uma igreja missionária, que daqui saiam missionários que vão até os confins da terra, pregar o Evangelho, levar testemunhos, sofrer pela palavra e pelo amor de Deus. Amém? Agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus.